como um quebra-cavaco, tá? E se for inteiriço, seria o anteparo integral, que é a própria ferramenta que tem uma parte mais elevada ali, né? Que toda a superfície dela é mais baixa ali, a lateral, e depois, um pouco para dentro ali, ele sobe um anteparo ali que faz parte da própria ferramenta. Então, a gente olha lá de cima, tem uma superfície elevada ali. Mas são os 3 tipos principais aí de quebra-cavaco. Então, os tipos mais comuns... Então, ó, o quebra-cavaco é fixado mecanicamente, que seria no estilo daquele do anteparo postiço, tá? Então, tem a ferramenta aqui, aqui tem um outro quebra-cavaco aqui, mas ele não está preso na ferramenta, tá? Eu só não tenho uma ferramenta específica lá para quebrar o cavaco, daí eu resolvi colocar um suporte ali para funcionar como quebra-cavaco, tá? Também é possível. Então, nesse caso aqui, foi adicionada ali uma pecinha por cima ali do corpo da ferramenta para funcionar como um quebra-cavaco. Tem um quebra-cavaco aqui, por exemplo, ó, que foi usinado diretamente na ferramenta também, só para diferenciar ali a geometria, para fazer com que o cavaco ele se encurve. Né? Às vezes a ferramenta ali é reta, foi usinada ali a lateral da ferramenta para servir como um quebra-cavaco, tá? E esse aqui, que é o tipo cratera que a gente viu, né, ó, para mostrar que tinha lá a ferramenta triangular, essa aqui é uma ferramenta quadrada, que também chama, né, que nem eu falei, de inserto intercambiável, lá, que ele pode ser fixo no suporte para ferramentas, vocês também encontram na literatura como pastilha, tá? Pastilha de usinagem. Como se lembrasse aquelas pastilhas, aquelas balas, né, que a gente costumava comer quando era criança, mas também aparece como esse nome, tá? Então, inserto intercambiável, a própria ferramenta de usinagem ou pastilha também serve. Aqui tem os quebra-cavacos de obstrução, que eles são integrados na própria ferramenta, que é o caso lá daquele inteiriço, né? Ou, como ele chama aqui, o anteparo integral, né? Então, ele tem alguns itens aqui que são importantes, ó. A face ativa da ferramenta aqui, com o quebra-cavaco, né? Aí tem as letrinhas aqui. Esse AY seria a face do quebra-cavaco. Esse LBN aqui é a distância, tá? Esse HB e RB é altura e raio, tá? Então, além da própria ferramenta, que a gente já tem os dados, esses dados aqui são do quebra-cavaco, tá? Não precisa decorar isso aqui, é só saber que existem, né? E aí, na hora, por exemplo, vocês vão fazer um trabalho onde vocês comparam um quebra-cavaco, por exemplo. São tipos de dados que vocês podem estar anotando, podem estar acessando aí, né, para comparação, por exemplo, tá? Então, esse LBN, que é a distância, né, tá aqui, ó, a distância total da ponta da ferramenta até o anteparo ali. Ela faz com que a face, ó, a distância no ponto selecionado do gume, que é a ponta da ferramenta, até a projeção do ponto correspondente ao quebra-cavacos na face AY, medida no plano normal ao gume. Então, é aquele plano lá, horizontal, que a gente conhece lá. Se for muito pequena, essa distância, o cavaco ele vai ser dobrado de maneira excessiva e ele vai se quebrar em um formato muito pequeno. E a força e a potência de corte vão ser maiores. Se essa distância for muito grande, o cavaco ele não vai dobrar de maneira suficiente, né? Vai ser um dobramento insuficiente para quebrá-lo. Então, você não quebra o cavaco, só dá uma encurvada ali e ele fica mais comprido. A altura, se ela precisa ser suficiente para que o cavaco seja dobrado até romper, tá? Pela obstrução ali do anteparo. E se ela for muito grande, ela vai provocar um enrolamento muito apertado do cavaco, ele vai enrolar muito apertadinho. Então, a altura ela vai interferir nesse enrolamento do cavaco.
O raio, ele precisa ser adequado, né, com a face da ferramenta, aonde um canto vivo impede que o cavaco escoe, né? Então ele vai trancar ali na face ativa e vai provocar um grande esforço na ferramenta que vai acabar ocasionando quebras, né, nessa ferramenta. Se o raio for muito grande, ele faz com que o cavaco seja dobrado de modo insuficiente e não vai garantir a ruptura do cavaco, tá? Então, muito pequeno não dá e muito grande também não dá. Tem que ter um meio termo aí. Aqui tem alguns exemplos, tá? Dos quebra-cavacos. Então, esse exemplo 1 aqui seria com o raio apropriado, que eles chamam, né? O raio do quebra-cavaco apropriado. Quando você tem um encurvamento aqui bem fácil, né? O cavaco ele começa a enrolar de maneira fácil. Aí aqui, ó, o 3 e o 4, eles, o 1 e o 2 aqui o enrolamento é correto, né? Com o cavaco ele enrola com diâmetro apropriado e ele tem, o começo do enrolamento dele é fácil também. O 3 e o 4 eles são com canto vivo, ó, não tem aquela curvatura bonitinha do raio lá. Então aqui, ó, essa parte marrom já é uma fratura da ferramenta, ela quebra, tá? Ele tem um micro lascamento ali. Então provoca um choque muito grande na ferramenta, esse tipo aqui de canto vivo, tá? Um raio muito pequeno. E o 5 aqui é um raio muito grande, olha, ele é quase, o anteparo ali fica bem baixinho, ali quase na altura da face da ferramenta, então ele não vai dobrar o cavaco, ele vai ficar longo, né? E aí não vai se romper da maneira correta como a gente gostaria, né? Então, um raio muito grande aí gera aí diâmetro do cavaco também grande demais. Deixa eu ver o que mais. Aqui agora, falando dos cavacos de obstrução paralela. Professora, Diga, Antônio. naquelas imagens anteriores lá, você só falou do comprimento ali da peça ali. Os ângulos de entrada da ferramenta na peça são todos iguais. Vai interferir também? Também interfere. Mas aqui a gente está comparando o quebra-cavaco, né? Só o quebra-cavaco, que é digamos assim, aquele acabamento da Essa ferramenta ali. pontinha aqui na ferramenta. Ok. Então, se a obstrução for paralela, é mais difícil de executar aí um quebra-cavaco angular, né? Então, o rebolo de diamante lá que a gente fabrica, né? As ferramentas, faz a fiação, ou se for um rebolo de carboneto de silício também, ele gasta muito rápido quando a gente está retificando aí um cabo de aço. Para evitar isso, a gente utiliza a ferramenta ali, a pastilha de metal duro, né? E faz um rebaixo atrás da ferramenta de 6 a 12 milímetros de largura por 0,8 de profundidade, para que o rebolo de diamante não toque o aço, ele fique só no metal duro. Aí aqui, ó, tem essa hastezinha aqui por trás da pastilha, né? Esse rebaixozinho de 6 a 12 milímetros para não encostar na parte do aço aqui que gasta muito rebolo. E aí tem esse LBN aqui à distância, né? A ponta aqui do quebra-cavaco. Imagine, ó, esse quebra-cavaco é essa areazinha pintadinha que tem aqui, tá? Nas ferramentas. E daí tem a altura, né, do quebra-cavaco aqui e a distância ali, o LBN. Isso para obstrução paralela. Se for obstrução angular, ele já tem, ó, o ângulozinho, ó. Antes não tinha aqui, ó, é reto, tá? Ele é paralelo à ferramenta, ó, quebra-cavaco paralelo à ferramenta. Aqui ele já tem um ângulo, tá? E esse ângulo, esse Rho beta lambda aqui, Rho BY, Rho beta, é um Rho B lambda, bem dizer. Ele é geralmente de 8 a 10 graus, tá? E a limitação dele é que a profundidade de corte, ela deve ser constante, não pode utilizar qualquer profundidade de corte ali, variando, não pode. Porque o cavaco ele se torna muito largo
E aí a parte de trás do quebra-cavaco ali, ela acaba se tornando muito estreita para atuar de maneira conveniente. Então, precisa que a velocidade, a profundidade de corte aí seja constante para esse tipo de quebra-cavaco. Se for um tipo de cavaco aí de obstrução modificada, né, seria para ângulos aí de 45 graus, seria esse caso aqui, ó, a ponta do quebra-cavaco aqui em cima da ferramenta, ela é a 45 graus, uma distância de 1,5 milímetros da superfície da ferramenta, tá? Uma altura aí de 0,4 a 0,6, seria a altura do HB aqui, né? E se a ferramenta tiver um raio de quina muito grande, por exemplo, aqui, ó, 0,08 milímetros, e aqui embaixo, deixa eu ver se ele dá o valor. Não, aqui ele não deu o valor. Bom, vamos ver aqui. Muitas vezes, então, precisa adicionar a obstrução de 8 graus, uma nova obstrução de aproximadamente de 60 graus. Então, esse caso aqui, ó, ele tem a obstrução de 8 graus e daí ele dá uma aumentada ali a 60 graus na obstrução do quebra-cavaco, tá? Se for um raio muito grande, ó. Esse aqui é um raio pequeno, 0,8, e esse aqui é um raio bem maior, tá? Praticamente o dobro até daquele 0,8 lá. Se for o postiço, ó, um que utiliza o grampo, aquelas pecinhas avulsas que eu falei que é adicionado para funcionar como um quebra-cavaco, então a gente utiliza aí 2 parafusos de ajustagem para regular a distância, né, entre o quebra-cavaco e o gume da ferramenta. E aí também a inclinação deles é ajustada. Esse quebra-cavaco ele precisa estar fixado de maneira bem rígida para que não fique uma folga entre ele e o topo da ferramenta. Senão pode ocasionar grandes esforços aí que podem fazer com que a pastilha se solte ou sofra lascamento, tá? Aí tem os quebra-cavacos aí mais atuais, né, mais elaborados, e aí a gente chama de tipo ranhura, e daí as ferramentas elas têm vários desenhos por cima delas, e esses desenhos são os quebra-cavacos, tá? Então aqui, ó, uma mesma ranhura vai ter um ângulo de 22 graus ou 7 graus aqui na ponta do quebra-cavaco, pode ser de 20 ou 5 graus, então cada ferramenta vai ter um quebra-cavaco diferente. E aí, como que eu vou saber para que é o tipo do quebra-cavaco, o que ele vai fazer? Tem que ler ali na hora que adquire a ferramenta, né, o que diz o fabricante, para ver o que ele fala sobre o quebra-cavaco, qual que é a indicação de usinagem. Os quebra-cavacos usados em ferramentas de aço rápido, eles têm uma altura 50% maior por causa da elasticidade dos cavacos produzidos para velocidades de corte mais baixas, né, com ferramenta de aço rápido e ligas fundidas. Então, mudou o material da ferramenta, muda o tipo do quebra-cavaco, tá? Também pode ser utilizado os do tipo ranhura, né, que são esses aqui, com uma seção aí em forma de segmento de círculo ou de triângulo, né? Então, aqui a gente tem os triângulos, tem uns outros formatos aqui, não aparece bem a de círculo, mas a gente vai ver mais para frente nos tipos de ferramenta. Então, primeiro é usado geralmente uma usinagem de aço com avanço maior de 0,4 milímetros, e o segundo, que é o do tipo triângulo, é usado com avanço inferior a 0,4 milímetros por rotação. Vai enrolar o cavaco de maneira mais apertada e quebrar ele estando bem fino. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ok. Deixa eu só ver se chegou mais alguém aqui para atualizar a chamada. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Professora, eu acabei de acessar isso, acessei um pouquinho atrasado. Beleza.
Já vou pôr presença para você aqui. Boa noite, professora. Boa Eu também noite. cheguei atrasado também um pouquinho. Beleza. Eu já digo para vocês aí quem que tá faltando aqui para mim. O Kesley também tá aí. Murilo. Pablo já tinha visto. Ó, tá faltando o Gabriel, a Gabriele, Kelvin e o Matheus e o Vitor. São os que não apareceram para mim aqui. No final da aula eu confiro. Professor. Oi. Opa, desculpa. Boa noite. Oi, Kelvin. Eu tô aqui, professor. Ah, eu vi você agora, hein? Acho que eu passei o rolê o áudio muito rápido aqui. Eu tô na fábrica, a internet da fábrica não é das mais legal, aqui fica caindo aqui, mas tô tentando aí. Não, beleza. Então já tá com presença. Então falta o Matheus, o Vitor, o Gabriel e a Gabriele. No final da aula eu vejo se eles chegaram. Então, voltando aqui, as classificações, né, dos quebra-cavacos, tem alguns exemplos. Com a parte da geometria aí da pastilha, né, eles são projetados para diferentes avanços e profundidades aí da área de corte. Então, esse primeiro aqui, a ferramenta triangular, ela tem esse tipo de quebra-cavaco aqui, parece um ressaltozinhos, né? Então, ele provoca aqui um enrolamento mais comprido do cavaco, tá? Na ponta da ferramenta lá, ele enrola mais comprido e forma esse cavaco mais contínuo, tá? Esse tipo aqui, o segundo dessa ferramenta aqui de losango, né? Ele forma um pouquinho mais curto, então ele tem a dobra do cavaco ali, ele fica dobradinho aqui dessa forma, tá? Ele tem a curvatura e ele dá uma dobradinha ali e faz uma nova curvatura e assim vai. Ainda fica os pedacinhos encurvados. E esse último aqui, que tem essa ponta aqui, né, diferenciada, ele faz o enrolamento do cavaco, ele sai na forma de espiral, tá? Então, tem um monte de ferramenta e um monte de quebra-cavaco. Então, na hora que for usinar mesmo o material, você procura o tipo da ferramenta para aquele tipo de material. Aí você vai ver se você quer focar no tipo do quebra-cavaco ou não, né? Tem opções diferentes. Aí a gente leva em consideração as vantagens do uso do quebra-cavaco. Ele reduz a transferência de calor da peça para a ferramenta, né? Porque ele reduz o contato entre o cavaco e a ferramenta. Ele gera uma maior facilidade para remover os cavacos também. Gera menos riscos de acidentes para o operador, né? Se for um cavaco ali contínuo, que vai lá e enrosca ali na roupa do operador, pode se cortar, né? Tem uma obstrução menor ao direcionamento do fluido de corte também, né? Sobre a aresta de corte da ferramenta. Então, tem essas vantagens aí, né? Quando a gente pode cuidar também do quebra-cavaco além da ferramenta, porque só a ferramenta já é cara, né? Aí, se for se preocupar com quebra-cavaco também, tem que saber bem o que está pesquisando. Tem algumas influências sobre o quebra-cavaco, além do seu formato, né? Então, a influência, por exemplo, aqui da velocidade de corte e da profundidade de usinagem, né? Profundidade de corte. Então, a gente tem lá que em baixas velocidades de corte, os cavacos, eles geralmente apresentam uma boa curvatura e se quebram com facilidade, tá? Se aumentar a velocidade de corte, no caso, por exemplo, de materiais dúcteis, são mais moles, né? Pode haver uma maior dificuldade para você quebrar esses cavacos. Então, precisa ver, né, se o quebra-cavaco já permite esse tipo de usinagem e se a velocidade de corte vai estar influenciando também ou não. Em relação à profundidade de corte, se ela for bem grande, vai facilitar a quebra do cavaco, né? E aí tem que considerar a relação entre o raio da ponta da ferramenta e a profundidade de usinagem aí, que influenciam na quebra do cavaco. Ó. Profundidade de corte aqui, o AP,
Ó, um AP aqui, ó, menor e um AP maior aqui, tá? Então, olhem o tipo do formato do cavaco aqui, o quanto que ele se diferencia com a profundidade de corte. Então, se você tem uma profundidade de corte para um raio pequeno, ó, o raio da ponta da ferramenta aqui, né? E aí, o pezinho aqui, que gera, o encontro aqui das arestas, gera a profundidade de corte, né? Essa espessura de cavaco. Então, com um raio pequeno, você tem uma dificuldade na quebra do cavaco. E se o raio for grande, vai facilitar a quebra do cavaco, tá? Raio maior gera uma espessura de corte maior. E aqui, ó, podem ver se amarelo aqui é a ferramenta, tá? Então, um raio menor, uma profundidade de corte menor. Então, o cavaco ele enrola e não quebra tão fácil. Alguma pergunta, pessoal, aí dessa parte dos quebra-cavacos? Agora a gente vai falar do cavaco mesmo em si. Dessa parte aqui de profundidade de corte, velocidade de corte. Quando eu fiz tecnologia, meu TCC ele foi sobre cavacos. E a gente variou o avanço, a profundidade de corte e a velocidade de corte. E daí, com diferentes ferramentas, a gente fez uma comparação na formação dos cavacos, como que as ferramentas e os parâmetros de usinagem estavam influenciando na formação dos cavacos. Foi bem legal. A gente comparava os cavacos no final lá e... Professora, um termo ali que eu fiquei curioso que você falou. Quanto maior o cavaco, maior o contato da peça com a ferramenta e o cavaco, e aumenta a temperatura ali do sistema que está sendo feita a usinagem? Você falou que é isso? Um cavaco não falei de aumento de temperatura. O que eu falei de temperatura até agora foi a redução da transferência de calor para a ferramenta com o uso do quebra-cavaco. Essa transferência de calor, né? Temperatura. A ferramenta fica mais quente ou mais fria, não é isso? Sim, o quebra-cavaco, ele auxilia na redução dessa transferência de calor. Porque um cavaco muito grande, mais tempo em contato ali com a ferramenta, ele mantém a temperatura, sobe Ele a segura temperatura? mais. É porque o atrito é maior. Ok. Tô bem. Então, o que vai influenciar aí, né, a forma do cavaco, o mecanismo de formação do cavaco? Então, tem vários fatores que influenciam, né, como, por exemplo, aqui, ó, as condições de corte, foi o que eu acabei de falar, ó, avanço, profundidade e velocidade. Foi os 3 parâmetros de corte que eu variei lá no meu trabalho para comparar a formação dos cavacos, além das ferramentas, né, a gente utilizou 5 ferramentas diferentes. Então, a geometria da ferramenta também vai influenciar, o quebra-cavaco, o material da peça, fluido de corte, a máquina ferramenta e o material da ferramenta também. Então, todos esses 7 pontos aí influenciam. Mas como assim, né? Ó, a geometria da ferramenta ela vai variar a formação do cavaco de acordo com o ângulo de saída, a posição, o ângulo de inclinação do gume, o raio de quina. Então, é bastante variável aí que vão estar influenciando. Ó. O quebra-cavaco, se ele for postiço, sinterizado ou usinado. O material da ferramenta vai depender da tenacidade, a resistência, a microestrutura, né? Da ferramenta não, da peça, desculpa. Da ferramenta está aqui embaixo. E a resistência ao desgaste. E o atrito, né, do cavaco ali na superfície da saída da ferramenta. A máquina ferramenta vai estar influenciando aí de acordo com as características estáticas e dinâmicas dela, né? Se tem vibração, se não tem, como é que tá, se ela tá gasta, se ela não tá. Tem vários fatores aí que a máquina vai estar influenciando também. Mas os principais aí, né, geometria da ferramenta, e os materiais aí, né, as condições de corte são os mais influenciantes aí, né, sobre o processo. Então, como são as regiões, né, de formação do cavaco? Então, a gente tem lá na ferramenta a superfície de saída, que é a parte de cima dela,
a superfície de incidência ou folga, que é essa parte que fica para a superfície usinada da peça, tá? Aí tem o plano de cisalhamento aqui, que ele chama, que é onde ele ocorre onde ele cisalha o cavaco, né? Onde ele faz a dobra, ele começa ali a influenciar a formação do cavaco. Aí ele tem um ângulo, tem a altura aqui do cavaco, né? A galinha aqui também. Então, a formação do cavaco, ele vem aqui, o material da peça, ele está com um jeito da microestrutura. Aí, quando ele encontra a ferramenta aqui, ele é como se apertasse o material, tá? Da peça contra a ferramenta, e aí ele sofre uma deformação plástica, esse material, tá? Ele muda a estrutura dele ali. Imaginem, por exemplo, que esses pontos pretos aqui são como se fossem células, né? E aí você vai pressionando ele ali e elas vão se alongando ali. Então, o material ele vai deformando plasticamente, em contato com a ponta da ferramenta ali por causa das forças, potências de corte, né? E aí, essa deformação plástica aí, é como se a ferramenta ela cisalhasse a peça. Ela tira material da peça na forma de cavaco, tá? Então, ele gera esse formato, devido a isso, gera calor, né? Então, tem também os tipos de formação de cavaco lá, né? A gente vai ver os Professora, formatos deles daqui a pouco. Diga, Antônio. nessa figura eu tô vendo a incógnita, a altura H ali é o fator primordial, né? Que é a espessura que você vai entrar com a ferramenta na peça para sair esse cavaco. Sim. Pensando de maneira mais lógica, o ideal é você tentar tirar o máximo de material possível em cada usinagem, né? Para acelerar o processo. Não é isso? Não. Não, mas assim eu vou comparar. É uma analogia meio boba. Uma casca de laranja. Se for tirar uma casca de laranja muito fina, você vai quebrá-la o tempo todo. Uhum. Vai quebrá-la o tempo todo. Se você for tirar uma casca de laranja mediana ou para grande, uma casca grossa, você consegue tirar ela a casca quase totalmente, quase que inteira. Não Tá, seria isso? Aquela mas altura H é a a casca da espessura ali, laranja, não é? É a a espessura que casca você da vai tirar. laranja ela é mole, não é? Oi? A casca da laranja ela é mole, não é? Sim, E se você estiver orgânica. forçando metal contra metal, se você aumentar muito a espessura, não vai detonar com a tua ferramenta? Isso mesmo. A tendência é você agredir mais a composição Sim. dele ali, perde fio, perde corte. Então, às vezes, a pressa de tirar mais material para acabar mais rápido não compensa. Você termina mais rápido a tua usinagem, mas você perde a tua ferramenta. Ou quantas ferramentas você vai usar para conseguir terminar essa usinagem na pressa? Tem que ter um meio termo, né? Então, até porque a casca da laranja, se você descascar a laranja todo dia, com o tempo, a faca vai perdendo fio. Aí tem que afiar a faca, não tem? Sim, professora, mas a minha analogia, o fator importante, eu quero dizer, é a espessura de material que você vai retirar em cada avanço, por exemplo, que você vai fazer lá, né? A espessura que você deseja retirar. Isso é primordial também, é importante, né? Sim, no desbaste ele sai mais material, no acabamento ele sai menos material, porque quando você tira menos material, além de proteger a ferramenta, você está deixando a superfície da peça mais lisa. Se você tira muito material, a superfície da peça ela fica mais rugosa, a gente vai ver a rugosidade mais para frente. Então, tem vários fatores que influenciam, né? E se você tirar muito material, então a máquina e a ferramenta e a peça podem vibrar, e aí pode danificar mais ainda, não só a ferramenta, como a peça e a máquina. Então, tem um ponto ótimo aí que precisa ser respeitado, né? Se você carcar ali para tirar um monte de material e usinar logo, beleza. Tua usinagem vai ficar ruim, tua ferramenta vai pro saco, e ainda pode estar prejudicando aí a tua peça e a tua máquina. Então, tem que respeitar os limites. Então tem, ó, a formação do cavaco, né? Isso é que a gente estava falando agora.
Tem diversos fatores aí que são influenciados pela formação do cavaco. Ó, desgaste da ferramenta, esforços de corte, calor gerado na usinagem, né? Quanto mais material você está tirando uma vez só, mais calor, mais atrito vai ter. Penetração do fluido de corte também, ele não consegue acessar todos os pontos, né? E aí tem alguns processos também que são que acabam sendo influenciados, né? A parte econômica, né? Você gasta muita ferramenta ali, vai ter que estar trocando ferramenta direto. Qualidade da peça, né? Se for usar muita força, às vezes a peça é muito alongada, você pode até entortar a peça. Segurança do operador, né? Que também é influenciada. E utilização adequada da máquina, como eu falei lá, respeitar os limites, né? Para não gerar vibração, não acabar soltando a peça da máquina, né? Então, tem vários fatores aí que são influenciados. Tem algumas etapas de formação aí do cavaco, né, que são importantes. Então, a parte do recalque, que ele chama de deformação plástica, né, que você encosta ali na peça, ele solta os pedaços, né, vai tirando pedaços de metal da sua peça. E aí ela vai sofrendo a deformação plástica, vai tirando os pedaços um a um ali, fazendo o formato, né? Mas como assim, professor? O que é esse pedaço? Uma volta, por exemplo, de material, tirou um pedaço. Aí mais uma volta, tá tirando outro pedaço. Como é um processo contínuo, ele sai o cavaco inteiro ali. Pode quebrar o cavaco, não, aí vai depender de outros fatores, como a gente viu, né? Principalmente o quebra-cavaco. Aí ele vai sofrendo também a ruptura, que é o cisalhamento, né, da formação do cavaco, que ele vai saindo para fora da peça, né, ele sai do contato com a peça ali, da ferramenta, pode ser cisalhado ou arrancado também. E o movimento aí sobre a superfície de saída, que daí seria o afastamento do cavaco ali em cima da superfície da ferramenta. O corte dos metais, ele envolve um cisalhamento mais concentrado ao longo do plano de cisalhamento. O ângulo desse plano de cisalhamento e a direção de corte vai ser chamado de ângulo de cisalhamento, que é o φ, tá? Acho que é um φ ali, um ó cortado ali. E quanto maior a deformação do cavaco sendo formado, maior vai ser esse ângulo e maior vai ser o esforço de corte. Então, é aquilo que eu falei, uma espessura maior, um cavaco maior, tudo vai ser maior, né? Até a questão dos desgastes. Opa, passei direto. Então, ó, o ângulo de cisalhamento, para enxergar melhor, é bem aquele ângulo a partir do momento que o material da peça ele sai fora da peça. Ele é arrancado, ele é dobrado, ele é amassado, ele é cisalhado, tá? Então, bem nesse plano ali onde o material solta da peça, que é o plano de cisalhamento, e aí o ângulo entre esse plano de cisalhamento e a superfície original da peça lá vai ser o ângulo de cisalhamento, tá? Então, aqui para enxergar melhor, né? E esse gama aqui já é outro ângulo, né? Do dobramento do cavaco ali, não tem nada a ver com o cisalhamento. O cisalhamento está aqui, que é quando você está desgrudando, digamos assim, né, o teu cavaco da peça. Então, aqui, ó, tem outra forma de enxergar, né, o cavaco com ruptura ou arrancado, tá? Geralmente, esse tipo de cavaco aqui é visto com o ferro fundido. Ele começa a ser usinado, ele sai os pedacinhos de cavaco. Dificilmente você vai ver uma hélice ou um cavaco contínuo no ferro fundido. Aí aqui no cisalhamento, tá? O cavaco ele vai soltando os pedacinhos. E o contínuo aqui que ele sai por exemplo, lá um cavaco em fita. Tem vários formatos aí. Então, como que é classificado o cavaco, né? Ele pode ser classificado quanto ao tipo e quanto à forma. Então, esse foi 2 tipos de classificação que eu usei no meu trabalho também. Quanto ao tipo, ele pode ser contínuo, cisalhado ou arrancado, né, por ruptura. E quanto à forma, em fita, helicoidal, espiral, em lasca ou pedaço.
Tem alguns desenhos mais para frente aí que vão mostrar isso daí, fica mais fácil de enxergar. Os ângulos de saída da ferramenta, né, como a gente viu, eles vão influenciar também a formação do cavaco. Se for positivo ou negativo, né, ó, esse ângulo aqui negativo, esse daqui é positivo. Então, o ângulo de saída, ele deve ser grande para gerar um cavaco contínuo, tá? E se for para gerar cavaco de ruptura ou arrancado, o ângulo de saída ele deve ser baixo, pequeno, né? Nulo ou até negativo. Então, quanto mais positivo, mais contínuo é o cavaco. E mais para o lado negativo, você vai ter um cavaco arrancado ou vai romper o cavaco mais cedo, tá? Mas qual que é melhor, professor? Vai depender. Depende do material que está usando, que tipo de acabamento que você quer na superfície da peça, tem vários fatores, tá? Então, aqui é só para ver a influência do ângulo da ferramenta na formação do cavaco. Ó, aqui ângulo positivo, ângulo negativo, ó, os tipos de ferramenta aqui de ângulo positivo, como que elas são, né? Tem as pontinhas apontadas para cima, né? Mais arrebitadas ali, e o negativo já tem as pontas para baixo, tá? Não é... Digamos assim que o gume da ferramenta é mais alto ali, mais apontado ali do que o centro da ferramenta. E já o negativo não, ele é mais baixo. Então, dependendo do encaixe aí da ferramenta no material da peça, você vê qual que é o ângulo que está sendo utilizado. Então, a melhor maneira daí de você curvar, né, o teu cavaco aí na vertical, para causar a ruptura dele, é utilizar um obstáculo, né, o quebra-cavaco, e a diminuição do ângulo de saída e inclinação da ferramenta também, e aumento do atrito entre o cavaco e a ferramenta também promovem aí a curvatura vertical do cavaco. Os quebra-cavacos também, aqui ele fala de novo, ó, podem ser moldados na superfície da saída da ferramenta ou postiço. Então, tem a pastilha aqui, ó, outra imagem, né, do quebra-cavaco postiço aí, ó. Ele está parafusado aqui por esse suporte por cima da ferramenta, tá? Na formação dos cavacos, tem a questão da temperatura, né? Então, aqui a gente vê bem certinho onde que a temperatura é mais alta e onde ela é mais baixa, tá? Então, como que funciona a geração de calor durante a usinagem? A peça é de 5 a 10% aí de calor que ela absorve no processo. A ferramenta em torno de 18, 20% aí. E o cavaco é 75%. Então, o cavaco é o que mais sai aquecido no processo de usinagem. Por isso que quanto maior o contato do cavaco com a ferramenta, mais calor ele vai estar transferindo para a ponta da ferramenta, tá? Então, aqui a gente vê, ó, a peça aqui, ó, temperaturas aí de 80, 130 até 380 graus, tá? A ferramenta, ela já tem umas temperaturas mais elevadas, ó, 600, 650. E aí o cavaco aqui, bem no contato principal ali com a ferramenta, né? Ele vai ali, atinge, faz a temperatura da ferramenta chegar até 700 graus ali. Então, quanto maior o contato, maior o atrito, mais vai aquecer. E quando aquecer a ferramenta, vai ser bem nessa regiãozinha aqui. Esse aquecimento aqui vai mudando a mixtura da ferramenta e quando ela quebra a pontinha, pode saber que foi bem perto dessa região aqui onde estava mais aquecida, né? Que vai quebrar toda essa ponta aqui da ferramenta, ela é perdida. Então, o cavaco aí, ele vai variar de 600 graus, entre 400 e 600 graus, né? Isso aqui, para uma espessura de cavaco de 0,32 milímetros, tá? Uma ferramenta aí, profundidade de corte de 20. O material é um aço 850 e a velocidade de corte é de 60 metros por minuto. Então, a velocidade baixa, tá? Por exemplo, eu usei velocidade de corte lá para acabamento de 600 e 750
metros por minuto. Então, cada processo também muda o seu parâmetro de corte aí. Aqui tem outra imagem para mostrar, né, ó, a questão lá do plano de cisalhamento, a estrutura do cavaco, aí tem as letrinhas aqui, né, a letra A, ela está identificando a zona de cisalhamento, a letra B aqui é onde separa o material da peça, né, para materiais frágeis aí, o C é a superfície do cavaco, que tem as deformações geradas aí, né, essas linhas inclinadas aqui, devido aos esforços. Aqui na letra D tem a superfície de corte, né, a superfície que já foi usinada, com as suas devidas deformações e esforços também, né, gerados aí, sofridos. E a letra E aqui é a região de separação, né, para materiais dúcteis. Então aqui ele muda, ó. A letra B é a região de separação do material frágil e a letra E é a região de separação para materiais dúcteis, tá? Então, na formação do cavaco também muda e aonde que ele separa. O material dúctil separa o cavaco da peça aqui na letra E. O material frágil ele vai separar nessa região aqui do B. Então, se vocês verem, mas como assim, professor? O B já está longe da peça? Não. Então, imagine que a peça ela está aqui na região do B. Então, o material frágil ele vai sair um cavaco bem menor. E o material dúctil, ele sai um cavaco bem maior. Só vai se romper lá nessa distância toda aqui, né? Do E. E o outro, no frágil, aqui ele rompe já na letra B, tá? Deixa eu ver o que mais. Tá, aqui foi tudo. Ó, as formas de cavaco aí de acordo com a norma ISO 3685 ali. Então, o cavaco em fita, tá? Ele pode ser uma fita longa, uma fita curta ou emaranhada, tá? Então, fita longa, fita curta e emaranhada. Se ele for tubular, né? Helicoidal ali, ele pode ser longo, curto ou emaranhado também, mas o enrolamento ali é diferente. Cavaco em espiral pode ser um espiral plano ou um espiral cônico, tá? O povo da usinagem que já usina, já viu, provavelmente identifica a maior parte desses cavacos aí. E um cavaco helicoidal tipo arruela, pode ser longo, pode ser curto, ou emaranhado. O emaranhado, nesse caso, é igual o curto. Opa. Cavaco helicoidal cônico, longo, curto e emaranhado. Cavaco em arco aqui, tá? Pode ser conectado, que é aquele zoom que eu falei, que é as curvinhas dobradinhas, né? E ou pode ser solto, tá? Então, se você vê que o cavaco está curvadinho e solto, é cavaco em arco. Se você vê que ele está solto, mas não tem a curva, aí é o cavaco fragmentado, tá? Tem aquele arrancado, que sai o formato irregular, né? É o caso lá, por exemplo, do ferro fundido. E daí tem o cavaco tipo agulha, tá? Que não tem uma agulha que seja longa ou curta, né? Ou emaranhada, só esse modelinho aqui. Aqui tem, na mesma classificação, ó, como que ele considera se o cavaco é bom ou se é ruim, né? Então, se ele for fita e emaranhado, ele é considerado desfavorável para a usinagem, tá? Se ele for uma hélice plana, também é desfavorável. Mas se for uma hélice oblíqua ou longa, ele já é considerado médio, né? Se for um cavaco com uma hélice curta, uma hélice em espiral, ou só no formato de espiral, é considerado o tipo de cavaco mais favorável a ser obtido aí durante a usinagem. Aí tem os outros aqui, os arrancados, né, ou formato de vírgula, que ele falou, aquele curvadinho, são também considerados aí como médios, tá? Então, para a usinagem, fez uma espiral, uma hélice espiral ou uma hélice curta, é o tipo de formato mais favorável. Mas como que eu sei que vai ser favorável? Você vê questão de temperatura, se o cavaco ele sai reluzindo, pode ver que a temperatura está muito grande, então não é favorável. Se ele sai um cavaco enroladinho ali, não espirra no operador, deixa um acabamento na peça bonito ali, né? Não está tudo feia a tua peça. Então,
é esses tipos de cavacos aqui, tá? Claro que a gente não tem como controlar, por exemplo, o plástico, o nylon, é um material que ele forma o cavaco em fita. Não tem como você garantir que ele vai curvar ou que ele vai formar uma espiral. É característica do material fazer um cavaco em fita. E a fita é perigosa, ela pode ir para cima do operador, pode enrolar na peça, enrolar no eixo árvore, arrebentar, estragar, é bem complicado usinar nylon. Por isso, inclusive, que eu usei no meu trabalho a usinagem do nylon. A gente usou 5 ferramentas diferentes, alterou os parâmetros de corte e vimos a formação de cavaco. A gente teve cavaco em fita, cavaco em hélice, em espiral e até arrancado a gente conseguiu fazer. Só que o cavaco arrancado, por exemplo, a superfície da peça lá ficou horrível, o acabamento, ficou toda rugosa, ficou horrorosa. Mas, obviamente, que a parte de acabamento a gente não analisou, então não foi colocado isso no trabalho. Aqui, ó, os formatos, que seria a influência do avanço, tá? E profundidade do corte no formato dos cavacos. Desconsiderando o material, né? Só pensando nos parâmetros de corte. Então, quanto maior a profundidade de corte e maior o avanço, você vai tendo uma diminuição aí, né? Uma alteração no formato dos cavacos, aí vão fazendo cavacos menores, né? Então, se a profundidade de corte é baixa e o avanço também é baixo, você vai fazer uma fita, um emaranhado, né? Então, depende aí, né, de vários parâmetros, além da profundidade e avanço. Então, aqui é a mesma figurinha, ó, só mostrando ali no 3D ali é o avanço, tá? E a profundidade de corte, a formação dos cavacos, então em fita, helicoidal, pedaços, né? Só para diferenciar aí uma visão diferente, uma visão colorida do negócio. E aí, falando aí dos tipos de cavaco, né? Começando pelo contínuo. Alguém tem alguma pergunta? Professora, Diga. sobre aquela relação lá, profundidade e avanço, a gente deu para perceber que Percebeu o quê? Antônio. eu desliguei sem querer, professor, sem querer desliguei, não vi que eu estava. Diga, Juliano. Então, deu para perceber que o tamanho do cavaco ele está sendo alterado. Sim. Saiu a minha tela aqui. Conforme você vai alterando o avanço, o tamanho do cavaco vai diminuindo. Isso daí está relacionado à velocidade também, professora? Na verdade aqui ele está diminuindo, ó, avanço grande e profundidade de corte menor. Veja a altura do gráfico aqui, ó. O cavaco menorzinho tem uma profundidade pequena e um avanço grande. Então é um cavaco bem característico de acabamento. Se for um avanço mais devagar e uma profundidade maior, que gera uma estrutura maior de cavaco, já seria mais característico de desbaste. O avanço aí está relacionando desde o início até o acabamento. Então, no acabamento da peça, normalmente ali você já vai fazendo acabamento e diminuindo a tua velocidade. E a profundidade de corte, né? Na verdade, avanço e velocidade são mais altos para acabamento e a profundidade de corte é menor. Entendeu? Não, ok, entendi, professor. Sempre associe acabamento com pouco material tirado da peça. É o arremate, né? Exatamente. Mais alguém tem alguma pergunta? A Gabriele chegou. Gabriele. Falta o Gabriel. O Matheus também. O Victor tá aí.
Augusto, o Gabriel e o Matheus. Então, muito bem. Falando aí, então, do cavaco contínuo. Então, ele é obtido em materiais mais dúcteis, utilizando alta velocidade de corte, tá? E ele também pode ser obtido em baixas velocidades quando você usa um fluido de corte mais eficiente. A formação desse tipo de cavaco, ela está associada a um baixo coeficiente de atrito entre cavaco e ferramenta. É o tipo mais desejado em relação ao acabamento da superfície usinada, durabilidade da ferramenta e energia consumida. Tá? Então, dependendo do que a gente quer, ele acaba sendo um tipo de cavaco interessante. Desvantagem. É difícil retirar o cavaco, porque o cavaco contínuo ali está sempre sendo formado, você não consegue quebrar ele, né? Então, acaba atrapalhando, então precisa utilizar um quebra-cavaco bem aplicado aí, né? Selecionado corretamente. Então, aqui tem alguns exemplos de cavacos contínuos, tá? Ó, um espiral aqui, né? Mais aberto, esse aqui é mais fechadinho. Então, como que ele fica a superfície da peça, ó, com esse tipo de material. Então, fica uma superfície mais, parece uma solda, né? Bem feitinha ali. Mas é aqui com uma espessura maior de material retirado aqui, né? Então, ele fica mais curto na peça e mais largo. E aqui, ele está um pouco mais comprido, a marca na peça, e um pouco mais estreita, tá? Então, uma hélice mais fechadinha fica mais estreitinho. Se for cisalhado, olha como é que fica a superfície da peça. Bem característica, né? Vamos ver o que ele diz, o cisalhado. Então, em questão de acabamento, ó, o contínuo fica bonito, fica melhor, né? Mas tem as suas desvantagens também. O cisalhado, ele forma uma fita contínua, mas por efeitos de pressão e temperatura, ele provoca uma solda dos diversos fragmentos. Então, ele não é um cavaco contínuo, ele é cisalhado, mas por causa da alta temperatura ali, ele acaba soldando os pedacinhos. Então, o processo de usinagem, ele não é ininterrupto e uniforme, como acontece no cavaco contínuo. Mas a força de corte, ela vai crescendo progressivamente, tá? Até que esse cavaco, ele se rompe ou se fragmenta. Então, a força de corte, ela vai cair bruscamente e o gume vai reiniciar o processo de deformação. Quando o cavaco quebra, ele recomeça o processo. Por isso que acaba gastando mais a ferramenta, né? Naquele contínuo, não. Ele é contínuo, bonitinho, vai seguindo. Não tem essa quebra e recomeço de usinagem ali do cavaco. Então, ele protege mais a ferramenta e tal, gera menos calor. Já esse aqui no cisalhado, não. Então, o acabamento das superfícies nada fica inferior, tá? Gera ondulações, gera como desvantagem vibração, tá? E aí, para você resolver esse problema da vibração, você precisa ter um balanço aí da afiação da ferramenta correta. Então, a ferramenta tem que estar perfeita, bem afiadinha, para diminuir a vibração para a usinagem, onde sai o cavaco cisalhado. Então, a gente tem aqui, ó, os exemplos, né, de cavaco cisalhado, como que ele fica a superfície, né, fica umas pontas, assim, bem feias, né, então, o acabamento, assim, fica pior. Então, é como se essas pontas aqui fossem imagina a rugosidade ali com várias pontas, assim, né, a superfície fica feia. Aqui no contínuo, ó, ficava lisinha a superfície, tudo bonitinho. Aqui no cisalhado ela fica com uns bicos, assim, umas pontas, né? Então, como se fossem uns cumes ali, uns picos de material. E o arrancado, né? Ele ocorre a quebra do cavaco, então ele não vai ser cisalhado, ele simplesmente vai quebrar, tá? Então, ele pode ter aquele formato de agulha, como a gente viu, ou de pedaços, né?
E aqui é como que ele fica, né, ó, a superfície do material ali, ele tá como se fossem umas rebarbas, ainda quebrado o material, né? E a gente vê aqui na imagem microscópica aí que a superfície fica bem feia, né? São várias marcas profundas, assim, que se arranca pedaço, né? Se quebra ali, o cavaco ele não tem uma formação contínua. Formação de gume postiço. Gume postiço é um perigo, né? Ele é formado por causa do forte atrito do cavaco e a ferramenta, e ele adere, o cavaco, ele adere na superfície da ferramenta, e aí quando ele solta da superfície da ferramenta, ele leva um pedaço da ferramenta, tá? Então ele arranca pequenas partículas do metal aí, que está soldado, né, no gume dessa ferramenta. Então, como característica, a gente vê um gume aí sem afiação, tá? Você vai ver, vai conferir a ferramenta lá, ela tá sem fio, tá arredondada, porque tem um material aderido na ponta da tua ferramenta ali, tem várias camadas sobrepostas, né? Esse material fundido ali, aí ele vai se tornando instável, devido a esse aumento das camadas ali, até soltar da ferramenta e levar um pedaço dela. Esse arrancamento frequente das partículas do gume da ferramenta vai desgastando a tua ferramenta ali no flanco e na face e provoca também um péssimo acabamento superficial e a tua ferramenta vai indo pro saco, né? Tu vai estragando ali. Como que evita a formação do gume postiço? Aumenta a velocidade de corte para desaparecer essa possibilidade. Geralmente funciona. Às vezes, um fluido de corte também pode ajudar. Então, tem que cuidar nesse sentido. E escolher a ferramenta correta, né? Porque para formar o gume postiço, geralmente são materiais que, quando eles são aquecidos, eles vão ficando pastosos com a temperatura. Como acontece com o alumínio, que é um material mais mole. Na usinagem, ele vai aquecendo, a gente sabe que você consegue ali fundir o alumínio, né, numa chama de fogão, por exemplo, ali. É um material que ele tem um baixo ponto de fusão. E na usinagem, ele que vai aquecendo a tua ferramenta ali, por causa do atrito com os cavacos, esse cavaco ali, às vezes sai bem fininho, ali ele acaba derretendo no calor ali e aderindo no gume da ferramenta. E aí essas camadas de material aderido aí vão formando o gume postiço, tá? Então, aqui tem exemplos, ó, de gume postiço, ó. Antes a gente via, naquela imagem lá da formação do cavaco, que ele tinha só essa parte de cima aqui, né, passando pela ferramenta. Nesse caso aqui, ele já tem um pouco de material aderido na ponta da ferramenta, então, já tem a formação do gume postiço aqui. Aqui são exemplos também, ó, de camadas de cavaco aqui aderidas, né, aqui tá maior, aí ele tá bem grande, ele começa a soltar os pedaços ali, né? Ele solta um e aí começa a formar de novo. Sempre vai ficar esse gume postiço, que nada mais é do que o cavaco que fundiu e aderiu na ponta da ferramenta. Então, aqui no desenho esquemático, ó, tem a peça, o cavaco aqui saindo da direita para a esquerda e as pedacinhos de materiais aqui aderidos, né? Na superfície da ferramenta, formando o gume postiço. Aqui já seria um fragmento do gume postiço que saiu, tá? Que se soltou. E aí, a ferramenta aí, né? Aqui já tem fragmentos aí do gume postiço que estão entre a peça e a ferramenta. Então, vai acumulando material aí até que, quando você vê, a tua ferramenta já era. Esses fragmentos que estão entre a ferramenta e a peça aqui são responsáveis pelo péssimo acabamento, tá? Formado aí na superfície. O gume postiço, como ele é fundido e aderido, né? Então ele gruda, ele é um fragmento de material muito duro, tá? E aí quando ele é arrastado com o cavaco e com a peça, ele provoca um desgaste abrasivo na ferramenta. E aí esses pedaços aí, esses fragmentos de gume postiço aí, eles tornam a ferramenta imprópria para a usinagem. E é aquilo que eu falei, né? Perdeu
a ferramenta aí. E a superfície usinada, ela também se torna imprópria, porque você vai ter esses pedacinhos de gume postiço, eles ficam incrustados na superfície. E aí, se for uma peça, por exemplo, como um mancal ou uma guia, que exige uma superfície bem lisinha, bem polidinha ali, né? Lisa, uniforme. E aí, se tiver os pedaços de gume postiço aí, vai estar com péssimo acabamento superficial e já não vai dar para você utilizar essa peça fabricada. Tem que descartar. A superfície usinada, quando é feita com o gume postiço, ela tem um aumento da dureza, tem tensões residuais. Então, após a usinagem, vai ter tensões internas ali na tua peça que podem provocar a formação de trincas, porosidade, né? E essas tensões residuais, elas são devidas aí ao calor e à deformação plástica do material. E em casos extremos, elas podem ser até tensões de ruptura do material. Então, se usinou a tua peça lá, começa a utilizar ela pode se romper, pode se partir. Então, acaba também afetando a resistência à fadiga das peças usinadas aí, quando você tem a formação do gume postiço. Aqui tem alguns exemplos, né, da distribuição de dureza na zona de corte, tá? Então, imagine aqui, tem a peça embaixo, esses pedaços para cima aqui são os cavacos formados, e aqui o tipo 1 é o cavaco contínuo, tá? Então, ó, a gente vê as durezas aqui, dureza... que é a mesma letra cá? O B é Brinell, o H é Rockwell, HR é a Rockwell. Essa HK aqui é uma dureza, não me lembro qual que é, fugiu agora. Mas a gente vê em questão de valor numérico, ó, 200, 214, 300 aqui, 339 é a maior que apareceu. São durezas bem baixas, tá? Por exemplo, a dureza Rockwell eu sei que é a que a gente mais utiliza aí, né, para os metais. São uma dureza elevada lá 900, 1000, 1200, tá? Então, aqui, comparando valores numéricos, né, ó, o cavaco cisalhado, ele tem alguns pontos de dureza um pouco maior, por causa da deformação plástica gerada, né, ó, 470, 488, deixa eu ver, aqui embaixo, ó, tem 506, ó, da parte onde foi puxada, ali, ele sofreu um processo metalúrgico ali, um material, um processo de encruamento, pode ser, a gente vai ver daqui a pouco. E aí aqui, a usinagem com o gume postiço, né, ele gera ali o material do gume postiço ali, 600, 700 de dureza, então é uma dureza maior e isso gera tensão interna, isso prejudica aí o teu material. Esses losangos aqui é o formato específico desse tipo de ensaio, que é a dureza... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Knup, lembrei. Então, esse K aqui é Knup. Isso mesmo, professora. Também pesquisei esse Knup aqui. Tá. E o seguinte, me diz uma coisa. Você falou nesse possível solda, nessa solda que pode acontecer entre o gume ali e o material está sendo desbastado lá. É necessariamente, precisa ter as mesmas características, ser meio parecido o material do gume e do que está sendo trabalhado, ou materiais completamente diferentes? Pode acontecer isso? Ele acontece por causa do calor. Alta temperatura? E o material da peça que é mais mole, aí ele acaba fundindo e grudando na superfície da ferramenta. Então, independente da superfície da ferramenta, ele vai acontecer. E algo que eu fiquei em dúvida também. Você citou vários tipos de quebra-cavacos aí formados. Eles são parafusados? Uma ferramenta pode aceitar vários tipos de quebra-cavacos? Em uma ferramenta? Ele já vem pronto com a ferramenta? Tem ferramenta que vem pronto, tem ferramenta que não tem, aí você adiciona um.
parafusado ali, prende. Tem várias formas. Tem o quebra-cavaco que vem na ferramenta, tem o quebra-cavaco que ele é colocado, tem aquele que ele já vem, que você usina a ponta da ferramenta para criar um quebra-cavaco. Aí depende, tem vários tipos. Se você tem uma ferramenta que ela é lisa e você está usando ela e os teus cavacos não estão quebrando direito, você pode mexer na ponta da ferramenta ali para criar um quebra-cavaco. Entendeu? Entendi, não precisa ser necessariamente um componente a mais ali, você pode só fazer um ângulo na ponta ali, fazer uma afiação diferente que vira um quebra-cavaco. Sim, Ok. exatamente. Muito bem. Então, pessoal, esse aumento de dureza na superfície, não só do gume postiço, mas até da peça, a gente vê, ó, aqui era 200, 201, 230, 218. Aqui a superfície da peça, ó, 350, 390, 345, aonde está perto a saída do cavaco, tá? Mais para dentro, a de 190, 166. Com a formação do gume postiço, as durezas, ó, 409, 410, são durezas mais elevadas na superfície da peça. Então, esse aumento de dureza, ele é devido ao encruamento gerado no processo de corte, tá? Esse encruamento do material, vocês já ouviram falar em encruamento? A disciplina de conformação mecânica vocês têm que ter aprendido isso daí. Sim, mas não lembro muita coisa. Tá. Esse encruamento, ele é um endurecimento da superfície e ele ocorre geralmente a frio. Então, é um processo de conformação que, por exemplo, a bigorna, ela é um material bem duro, correto? Que você vai lá, coloca outro material em cima e martela lá, vai batucando lá para dar um formato, né? Então, a bigorna é um material bem duro. E quanto mais você martela ali, ela nunca vai deformar. Ela está sempre ali no formatinho da bigorna ali, aguentando as pancadas. Então, é um material encruado. Por que ele diz a frio? Ele adquire a dureza, tá? Em baixa temperatura ali por conformação. Tem materiais como o aço Hadfield, não sei se é Hadfield ou Hadfield, não sei. Ele é um tipo de material que ele adquire dureza por conformação, por encruamento. Então, ele é um bom material para você utilizar para impacto, porque quanto mais impacto ele sofre, mais duro ele fica. Então, isso é bom, né? Só que como é um material que você não consegue obter ele de maneira sinterizada, a partir de pó, por exemplo, ele já não é muito aplicado, tá? Então, geralmente, para revestimento, ele já não serviria. Então, sim, dependendo do material, aí você consegue fazer ele encruar, vai gerando, por exemplo, espada, faca, esses materiais assim que precisam ser bem duros aí para você afiar e tal, são todos esses materiais encruados, tá? Que sofreram um processo de encruamento. Pessoal, alguma pergunta? Deixa eu ver que horas são. Hoje rendeu nossa aula, até acabou mais cedo. Até que a gente viu razoavelmente aí bastante conteúdo. Ninguém tem perguntas? Que coisa, não? Então, deixa eu abrir aqui a atividade da semana. Vocês lembram aquelas fórmulas que a gente viu, acho que uma ou duas aulas atrás, velocidade de corte, potência de corte? Vocês lembram disso daí, né? A gente viu. Você havia passado atividades antes? Não. Ah, bom. Vou passar agora. Que é bastante teoria, né? Não adianta ficar pedindo ali um Ctrl+C, Ctrl+V dos slides, não ensina nada. Então, eu preparei aqui, ó, a atividade da semana, vou postar lá os slides para vocês.
Para lembrar, né, do processo de corte aqui, ele tem algumas forças aqui envolvidas, força urinária, força de corte, força de avanço. Aqui eu fiz um apanhado geral das fórmulas que a gente viu, acho que foi 2 aulas, 2 semanas atrás. Potência de corte, potência do motor, potência de avanço. Isso aqui é só vocês acessarem o material lá, que vocês encontram todas essas fórmulas, tá? Velocidade de corte, velocidade de avanço. Não sei se vai usar tudo ou não no exercício, mas eu deixei um exercício aqui para vocês fazerem, tá? Como atividade da semana. Como na segunda-feira que vem a gente não tem aula, por causa do feriado do dia 7, aí fica aí uma semana livre aí para vocês estarem fazendo esse exercício. É bem simplesinho, tá? Ele pede para determinar aí a força e a potência de corte, já tem força de corte, potência de corte aqui, já tem as fórmulas. De um aço, a BNT 1035, uma ferramenta de 20 graus de ângulo de saída, e essas condições, ó, avanço 0,8 milímetros. Tá, mas onde é que eu vou usar? Ó, vê onde tem ângulo aqui, onde tem avanço, que vocês podem estar utilizando de fórmula aí. Fica livre. Profundidade de corte, 8 milímetros. O avanço é 0,8 milímetros por rotação, né? Velocidade de corte, ó, DC 35 metros por minuto, né? Para calcular isso daí, e aí dizer qual vai ser o motor elétrico a ser utilizado se você tiver um rendimento de 70%. Então, esse rendimento, como a gente lembra lá da aula passada, ele é esse Nzinho bonitinho aqui, esse N arredondadinho aqui, que é em porcentagem, ele é um rendimento. Então, nossa, ó, eu vou usar potência de corte, vou usar potência do motor, então eu já sei que eu preciso calcular a potência do motor, então tem o formulário aí para vocês irem pesquisando, ver como vocês vão calcular. Aí aqui, no próximo slide, olha, tem uma tabelinha dos materiais, ó, a BNT 1035, tá aqui, tá? Então, já tem uma tensão aqui, uma dureza, e o K, aquele KS lá, que ele também chama de KC, tá? Que usa para o cálculo, ó, de acordo com o avanço. Então, o nosso avanço, ó, 0,8 milímetros por rotação. Então, eu venho aqui no ABNT 1035, um avanço de 0,8 aqui, ó. Eu vou pegar esse valor aqui, 1520, tá? Então, ó, já tá circulado aí para facilitar a vida de vocês. E até aumentar do zoom aqui, ó. Para vocês estarem utilizando o que vocês acharem que vocês vão precisar. Beleza? Então, essa é a atividade aí, bem simples, para vocês estarem fazendo aí. Tem essa semana e mais a outra aí por causa do feriado. Então, tem bastante tempo aí para vocês estarem resolvendo esse exercício aí. Tá joia? Não tenho o resultado do exercício, antes que vocês já pensem em me perguntar. E aí, na próxima aula, vocês vão dizer para mim como que faz ele. Beleza? Beleza, professora. Muito bem. Então, se ninguém tem perguntas, da minha parte por hoje é só. Beleza, galera. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite, Ju. Boa noite a todos. Boa noite, boa semana. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Sai, gatinho.